Bom dia, amada igreja. Graça e paz, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração para poder começar essa mensagem. Obrigado, Senhor Deus, por essa manhã, Pai, por cada um presente aqui. Agradecemos, Pai, por esse ano novo, por estarmos aqui mais uma vez, pedindo sempre a Tua bênção, a Tua graça, a Tua direção. E acima de tudo, Pai, que possamos aprender mais da Tua palavra durante esse ano e como o próprio texto vai nos desafiar hoje, Pai, colocar em prática. Nos abençoe, que tenhamos nesse momento os corações e os ouvidos abertos, Pai, para ouvir o que o Senhor tem a dizer ao nosso coração. E em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Muito bom, mais um início de ano que estamos aqui reunidos juntos para poder crescer juntos, para poder amadurecer, para poder fazer a vontade de Deus. E é muito bom poder ver vocês. Estou vendo aqui alguns rostinhos queimados do sol, né? Tem o pessoal aproveitando bem as férias, né? Final de ano também, que a gente tem esse privilégio de passar tempo em família, passar tempo em comunhão, crescer um pouquinho também, né? Na parte do corpo, né? E nesse momento eu convido você para que possamos crescer agora na nossa mente, no nosso espírito, para que a gente possa entender mais o que Deus espera de nós. Esse ano, o nosso tema anual vai ser esse: Firmados em Cristo. Como cristãos, como igreja, nós precisamos nos aprofundar no nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos crescer. Nós não podemos ser pessoas estáticas, paradas. Nós não podemos ter uma fé parada. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Aquela frase que nós usamos, venha como estás, mas não permaneça como você ficou. Porque quando a gente vem para Cristo, Cristo quer transformar a nossa vida. Cristo quer nos mexer de cabeça aos pés, de dentro para fora. Deus quer nos transformar por inteiro. Deus não quer deixar a gente do jeito que Ele nos encontrou. E esse é o grande convite de Jesus nessa passagem. Ele explica o porquê da necessidade de crescer. Ô Jonas, cadê o Jonas? Pode abaixar aqui da frente, que acho que tá dando microfonia aqui, ó. A caixa aqui da frente, isso. Obrigado. Pode abaixar aqui, valeu. Então, essa passagem de Jesus é uma passagem incrível, porque ele nos desafia a pensar sobre o que tem dentro de nós. Duas casas. E ele nos chama para tomar uma decisão sobre qual dessas casas nós queremos ser. Então, se você já leu esse texto completo, você percebe que, na verdade, esse texto é o final de uma grande pregação que Jesus fez. Então, Jesus fez uma grande pregação, a famosa pregação, o Sermão da Montanha, onde ele fez várias afirmações fortes, ele fez vários convites profundos para os seus ouvintes ali. Jesus falou a respeito do caráter do reino, Jesus falou sobre justiça, Jesus falou sobre oração, Jesus falou sobre o perigo das riquezas, Jesus falou sobre justiça, sobre ansiedade, Jesus falou sobre compromisso. Então olha só quantas áreas que Jesus falou nesse sermão, e agora ele termina essa pregação nos colocando diante de uma posição. É como se ele fizesse uma pergunta que está nos colocando diante de dois objetivos aqui. O que você vai fazer diante de tudo isso que você ouviu? O que você vai fazer diante de tudo aquilo que você ouviu, por exemplo, de Deus, da palavra do ano passado? O que você vai fazer com toda a sua fé, com tudo que você ouve e aprende? Então, diante de nós, meus irmãos, está essa escolha. Então, ele vai terminar essa grande pregação confrontando os seus ouvintes. E quem já fez alguma pregação na vida ou alguma mensagem, né, sabe que as últimas palavras do pregador geralmente são as mais importantes, né? A gente deixa sempre o melhorzinho ali para o final, né, Marcelo? Então, a gente deixa o melhorzinho para o final e a gente quer que as pessoas prestem atenção nisso. E Jesus deixa esse melhor para o final para desafiar os seus ouvintes. Duas casas, dois construtores, dois destinos. E a primeira coisa interessante quando a gente lê essa história dessas duas casas é que uma coisa você percebeu. Jesus começa dizendo: todo aquele que ouve estas minhas palavras. Então a primeira coisa em comum entre esses dois destinos, entre essas duas casas, a casa que caiu e a casa que permaneceu de pé, é que as duas casas ouviram a mensagem.
as duas casas ouviram o evangelho. As duas casas estiveram expostas à verdade. Elas puderam ouvir a mensagem de Jesus. Então, a primeira conclusão que a gente pode chegar é que ouvir a mensagem não vai fazer com que a nossa edificação fique de pé. Ouvir a mensagem de Cristo não é suficiente. A gente vive num mundo onde a maioria das pessoas, vamos falar do nosso Brasil pelo menos, a maioria das pessoas no Brasil sabem quem é Jesus. Elas sabem quem é Cristo. Elas conhecem, podem não ter lido toda a Bíblia, mas elas conhecem um pouco da Bíblia, um pouco do Evangelho, o que Jesus fez. A maioria das pessoas sabe disso. Mas entre saber e praticar, existe um abismo bem grande entre essas duas partes. Então a maioria das pessoas sabe. E aqui Jesus derruba essa grande ilusão que nós temos. Frequentar a igreja, escutar o evangelho, concordar com ele, não é o mesmo que obedecer. Não é o mesmo. Você pode passar uma vida toda na igreja. Você pode passar uma vida toda ouvindo a palavra de Deus. Mas se eu e você não colocarmos isso em prática na nossa vida, se isso não gerar realmente transformação na nossa vida, somos a casa que é representada pelo homem insensato, tolo. Está construindo uma edificação, mas uma hora ela vai cair. A casa firme, a casa que permanece de pé, ela está firme por causa do fundamento dela. Então, duas coisas em comuns. Primeira, ambos escutam. Ambos têm o privilégio de escutar. Segunda coisa em comum no texto que você percebeu. Ambas as casas vão enfrentar as chuvas, os rios vão transbordar e vão bater naquela casa e vão enfrentar as tempestades. Então a tempestade, independente da escolha que você faça da sua vida, a tempestade ela é inevitável. E isso é interessante porque eu já fiz isso também muito na nossa vida. É comum a gente fazer, a gente se coloca num espaço de achar que estar em Cristo significa que nós somos o único povo que sofre nesse mundo. E não é. Existem muitas pessoas desse mundo que sofrem e que não têm Cristo. Ambas as casas foram atingidas por tempestades. Então qual é a diferença? A diferença é que a casa que permanece de pé, que somos nós, os cristãos, aqueles que praticam, eles ficam de pé porque eles têm um fundamento que é Jesus. Ou seja, Jesus não nos tira das tempestades. Jesus não tira os problemas da nossa vida. Jesus não impede que a gente passe por tribulações. Mas o que ele está dizendo é que se estivermos fundamentados nele, ele vai nos ajudar a enfrentar tudo isso. Essa é a grande diferença. Com Cristo, nós somos capazes de passar por isso. Sem Cristo, nós não somos capazes de passar. Nós vamos ruir. Com Cristo, nós vamos enfrentar a doença, nós vamos enfrentar o desemprego, nós vamos enfrentar problemas familiares, os nossos pecados, talvez um divórcio, mas nós vamos permanecer firmes e inabaláveis. Sem Cristo, a gente vai ruir. Então os problemas, as tempestades, elas atingem qualquer pessoa. Elas são inevitáveis. Mas se o nosso fundamento está em Cristo, nós vamos ser capazes de aprender a suportar e continuar a nossa jornada de fé. Então, o convite de Jesus para nós essa manhã é fazer uma sincera análise para olhar o nosso coração e pensar aonde a minha fé ela está fundamentada. Realmente. Aonde eu coloco toda a minha força, toda a minha energia? Nas minhas próprias forças? Ou em Cristo? É isso que Jesus quer que a gente pense nessa manhã. O que tem dentro de nós? E eu quero contar uma história. Nunca pensei que ia usar essa história numa pregação, porque é uma história que eu aprendi lá na faculdade, pensando no âmbito empresarial, né? Então, mas para a gente poder pensar um pouquinho sobre a ideia do que tem aqui dentro. Tinha uma fábrica, o professor contou essa na aula de administração. Então, tinha uma fábrica de pasta de dente.
Então eles produziam pasta de dente. E você já comprou no mercado pasta de dente, você sabe como é que ela vem, né? Então ela vem dentro de um tubo e o tubo vem dentro de uma caixinha. Vem dentro de uma caixa. Só que estava tendo um problema. Lá nessa fábrica, ao produzirem essa... Opa! Obrigado. Então, lá nessa fábrica, na linha de produção, algumas caixas estavam chegando ao final da produção vazias. Algum problema ali estava fazendo com que algumas caixas ficassem vazias. E aí chegava lá no final, era embalado dentro dos lotes, mandado para o mercado. E aí quando o repositor chegava no mercado, ele abria para poder colocar na gôndola, ele pegava a caixa e percebia que a caixa estava vazia, né? Ao segurar a caixa. Isso é um grande problema, né? Pensa, muito dinheiro sendo jogado fora. Então essa empresa fez um estudo para ver o que eles iam fazer e tal, e aí decidiram contratar uma série de balanças, né? Comprar e instalar uma série de balanças tecnológicas para colocar ali no meio da linha de produção. A caixa ia parar na balança, ia testar ali o peso, e se ela tivesse vazia, né? Fora do peso normal, ela ia ser descartada. Então a empresa gastou milhões nesse conjunto de balanças para poder colocar nessa linha de fábrica. Só que faltava ali uma semana mais ou menos para esse equipamento ser instalado. Quando o dono foi na fábrica para poder ver a fábrica, ele pegou uma cena inusitada, né? Um trabalhador lá de muitos anos, ele pegou apenas um ventilador e colocou no final da linha de fábrica. No final da esteira ele colocou um ventilador. E ele ligou o ventilador. As caixas vazias voavam. As caixas que estavam cheias chegavam até o final. Ou seja, com um ventilador aí de R$150, ele resolveu o problema, né? Então, olha que história interessante. Mas trazendo para a nossa analogia aqui, é exatamente esse o ponto. Se eu pegar aqui 2 caixinhas de pasta de dente e mostrar para você, você não vai saber qual é a pasta de dente vazia, qual é a caixinha que está vazia, né? Você não vai saber. Se eu colocar em cima da mesa, você vai ver, o rótulo é parecido. As instruções estão lá, está tudo bonitinho, mas quando você abre, surpresa, não tem nada. Esse é o grande perigo da gente ter uma fé apenas superficial. A gente vive uma fé de fachada, bonita. A gente posta lá no Instagram que está na igreja, a gente às vezes até participa de algumas coisas, mas dentro está oco. Está vazio. O convite de Jesus é para que a gente olhe aquilo que ninguém vê. Qual é o fundamento da sua vida? As tempestades, elas só vão servir para revelar quem de fato é e quem de fato não é um cristão verdadeiro. As caixas que permaneceram, elas não permaneceram porque o vento foi fraco, elas permaneceram porque havia algo dentro delas que a sustentava. E essa é a nossa fé. Então, aquilo que nos faz permanecer não é se a tempestade é forte ou fraco, a gente não está numa competição de quem sofre mais, mas o que nos faz permanecer em Cristo é aquilo que está dentro de nós. O insensato, uma árvore sempre sem raiz, uma fé sem raiz. E Jesus chama o insensato, aquele que ouve e não coloca nada em prática, né, de insensato. Ele é um tolo. Constrói, mas não cava. Tem aparência de fé, mas não tem profundidade. E quando a tempestade chega, ele não está preparado. Por isso, nesse primeiro dia do ano, não o dia do ano, mas primeiro domingo do ano, eu convido você a pensar sobre isso. Que tipo de fé queremos viver nesse ano? O que você quer para a sua vida? Uma fé sem responsabilidade? Uma fé sem peso? Aonde está a base? A sua base. Ela está na sua força, no seu dinheiro, no seu poder? A sua confiança está no seu emprego, naquilo que você tem na carteira? Ou a sua base está naquele que sustenta todas as coisas? Porque ano novo geralmente é um bom motivo para a gente fazer planos novos, né? A gente coloca as metas, a gente estabelece um monte de coisa. Mas de fato não muda nada. Um ano novo não muda um fundamento. Uma decisão, sim.
A decisão muda. Então esse é o convite. Jesus não prometeu a ausência de tempestades, ele prometeu que se a gente colocar nossa fé nele, ele vai ser esse firme fundamento para nos sustentar durante todo o ano e durante todo o restante da nossa vida. Então o convite hoje é claro. Se aprofundar. Ser mais firmados em Cristo. Esse é o convite que nós fazemos para toda a igreja durante esse ano. Que possamos crescer, que possamos ouvir, possamos colocar em prática. Você vai ver como isso vai mudar a sua vida, no seu relacionamento com Deus, e em como você enfrenta todas as tempestades que batem na sua porta. Amém? Obrigado, Senhor Jesus, por estarmos aqui. Pedimos orientação, pedimos força, Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a perseverar, porque de fato não é fácil, Pai. Não é fácil enfrentar os problemas, as tempestades, todas as circunstâncias que nos cercam. Mas nessa história, Pai, que o Senhor contou aos seus discípulos, aos seus ouvintes e que fala ao nosso coração hoje, nos ajude a escolher a prudência. Nos ajude a escolher a prática, Pai. E que hoje possa ser o dia da decisão. Que hoje possa ser o dia em que colocamos de fato a nossa fé e a nossa vida, Pai, e a nossa sustentação no Senhor. Que possamos construir a nossa casa na rocha que é o Senhor, Pai. Nos abençoe, que possamos ter um ano de muito crescimento, Pai. Que cada família aqui decida crescer, se desenvolver. Que cada irmão escolha servir mais ao próximo e mais ao Senhor. E que no final do ano possamos olhar para trás com um coração grato de que o Senhor nos fez construir raízes cada vez mais profundas. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.